Paz, amados, tudo na paz? Estamos aqui fazendo a nossa live da leitura da Bíblia e hoje eu quero fazer a cronológica, tá? Tem como você fazer a cronológica? Muitos irmãos me pedem, eu mando pelo Zap, um PDFzinho com a leitura cronológica da Bíblia, Gênesis. Aí dentro de Gênesis ele já direciona para a gente ler Jó, que é um livro da época de Gênesis, e ali vai dando a sequência. Hoje, dia 3 de dezembro, nós estamos em Romanos e nós vamos ler a carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, o capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. São 5 capítulos que nós vamos ler agora aqui na leitura, tá? E aí a gente fecha aqui a leitura de Romanos. Então você que está aí, compartilha, envia nos grupos, manda para os amigos, o pessoal aí dos homens, envia aí para os homens, as mulheres põe no grupo das mulheres, os jovens põe no grupo dos jovens, adolescentes, departamento infantil, vamos lá, vamos divulgar a palavra de Deus, os outros obreiros, irmãos de várias igrejas que também se alimentam, se participam aqui conosco, sejam muito bem-vindos e compartilhem a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus. E nós vamos orar para que o Senhor venha estar presente, pois Ele está presente, e nós pedirmos a bênção dEle. Pai, nós te pedimos a Tua bênção, meu Deus, mais uma vez. Pedimos o Teu direcionamento, a capacitação, a sabedoria, o direcionamento. Abençoe cada um dos meus irmãos que participam aqui comigo, das suas casas, dos seus trabalhos, e amam a Tua palavra. Amam ouvir, ler, meditar na Escritura Sagrada, na Tua palavra, meu Deus. E que possamos ter o discernimento, a sabedoria e colocarmos em prática. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos no nosso dia a dia, na leitura, na meditação. E nessa leitura, a Tua bênção venha ser conosco. Onde tiver alguém ouvindo, a bênção do Senhor alcance, a cura dos enfermos, libertação dos oprimidos, haja a paz que vem do Senhor. Ajuda o teu filho e a tua filha que tem enfrentado crises, perseguições, problemas. Ajuda, Senhor, para que cada um possa avançar e não olhar para trás, não retroceder, mas ir em frente. Ajuda aqueles, meu Deus, que estão aqui conosco, estão afastados, estão longe de Ti, estão caídos, mas querem ser levantados. Levanta, Pai, ajuda. Como o filho pródigo que retorna à casa do Pai, eles possam encontrar a direção do Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá. Como eu falei, nós vamos fazer a leitura aqui cronológica, tá? Hoje, dia 3 de dezembro, a leitura é Romanos 12, 13, 14, 15, 16. E aí fecha a carta que o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Roma. Paulo funda essa igreja, ele faz o trabalho de abertura de igreja, né? Levanta as autoridades ali, os diáconos, os bispos, as autoridades da igreja, e aí Paulo vai para outro lugar, fundar outra igreja e fazer o trabalho de novo. Depois ele vai escrever essas cartas. No caso aqui, essa carta foi dirigida, entregue aos irmãos de Roma, e nós temos que entender para nós como aplicar essa carta para nós. Paulo diz assim no capítulo 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, olha o apóstolo Paulo dizendo aqui, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes,
pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo sempre fala, né, da moderação, do equilíbrio, não é? De não ficar nem 8 nem 80. Ah, eu sou 8 ou 80. Não, existe um equilíbrio, existe uma sabedoria, tanto na fala, no relacionamento, nos negócios, na alimentação, em tudo. Em tudo existe uma moderação. Versículo 4 diz assim, Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, não é verdade? Você tem um braço, a perna, cada um tem uma operação, cada um tem um jeito. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando, os olhos têm uma função, a boca está falando, os ouvidos estão ouvindo o que a boca está falando, os olhos veem o que você comenta aí, mas está todo mundo dentro do corpo. Imagina o olho ficar com inveja do ouvido, da orelha, a orelha ficar querendo ser boca, a boca querendo ser os pés. Então Deus fez tudo certinho. Cada um de nós estamos nesse corpo, estamos na igreja, estamos na obra, e cada um tem ali a sua função, mas todos dentro de um corpo e ligado um com o outro. Porque eu chegar e vou falar, eu não gosto do meu dedo, eu morder o meu dedo, todo o corpo sente dor. Não é verdade? Eu não quero mais essa mão. Não é assim. Então a mão tem a sua função, a boca tem a sua função, os olhos têm a sua função. Não é verdade? Paz, queridos. Romanos 12, versículo 6, continuando. De modo que tendo diferentes dons, cada um tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, é uma graça, nós recebemos uma graça. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha a capacidade que Deus dá, né? Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Olha o amor de irmãos, né? Nós temos que nos amar como irmãos, irmãos em Cristo Jesus, aquele relacionamento, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Paulo aqui está continuando a sua carta aos irmãos de Roma. Paulo diz assim no 12, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Olha aí, tu que está passando por uma tribulação, sede paciente na tribulação. Perseverai na oração, tem que orar. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Um ajudar o outro ali, um orar pelo outro, um socorrer o outro. Seguir a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Tem alguém te perseguindo? Deus, abençoa essa vida. Abençoa essa pessoa que tem me perseguido. É fácil? Não é fácil, mas aqui é Bíblia. Abençoai e não amaldiçoeis. Tem gente que amaldiçoa quem está perseguindo, quem está se levantando contra. É Deus que vai julgar, né? A gente não. A recompensa, julgamento, o castigo é Deus quem dá. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal,
procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, né? Se for possível, né? Tem gente que quer fazer guerra com todo mundo, tem gente que quer brigar com todo mundo, mas naquilo que é da sua parte, né? Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Às vezes dá vontade de se vingar, fazer justiça com as próprias mãos, mas não é isso que a Bíblia diz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa a pessoa, né? Deixa ela se levantar, deixa ela falar, deixa ela... Isso, é isso aí mesmo, deixa ela. A vingança pertence a Deus e Deus há de retribuir. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ele vai queimar de remorso. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? A paz. 13, Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então Paulo está falando da sujeição às autoridades. Se a gente andar direito, as autoridades vão nos elogiar. Só que ele está falando de autoridades justas, corretas, né? Direitas. A paz, pastora Raquel, Deus abençoe. Portanto, Romanos 14, 5, portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, nossa consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Cumprir o nosso papel de cidadão, de gente correta, gente ordeira, submissa às autoridades, respeitando as autoridades, cumprindo o nosso serviço. E Paulo diz assim no 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, Paulo diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Olha a importância do bom testemunho, né? Não cobiçarás, ficar de olho, desejando o que é dos outros. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama, você não vai trair. Se você ama, você não vai adulterar. Se você ama, você não vai roubar as coisas. Se você ama, você não vai invejar a vida de ninguém. Se você ama, você vai respeitar o próximo. Amém? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo,
que já é hora de despertarmos do sono. Paulo fala aos Romanos de um sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação está cada vez mais próxima. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias. As pessoas que vivem com glutonaria, na realidade, essas pessoas estão tentando preencher um vazio que Jesus, quando não está presente em nós, o Espírito do Senhor, quando não está em nós, nós vamos tentar preencher comprando coisas que não precisamos, não é? Comendo mais do que devemos comer, uma falta que há. Você vai descontar em alguma coisa, vai ter alguma coisa que você vai tentar preencher, porque falta Jesus. Jesus, ele preenche, o Espírito do Senhor preenche. Mas, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras. Pessoas que vão para a bebedeira porque está tentando preencher um vazio, mas não tem como, só Jesus preenche. Nem em desonestidade. Uma pessoa desonesta, ela está tentando de alguma forma preencher esse vazio. Nem em dissolução, nem em contenda, inveja. Então todas essas pessoas, todas essas obras da carne, né, que nós vamos ver em Gálatas, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, da igreja da Galácia, aos Gálatas, vai falar sobre isso. Então quando Jesus não está presente, a gente vai tentar preencher com álcool, com pornografias, com adultérios, com mentira. Tem gente que você conhece que mente o tempo todo. Por quê? Ela está tentando preencher um vazio que ela tem. Só Jesus preenche. Mas, olha o 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Capítulo 14 agora. A gente está lendo aqui, para quem está chegando, hoje eu estou fazendo a leitura cronológica, tá? E hoje é Romanos 12, 13, 14, 15 e 16, tá bom? Vamos para o 14 agora. Ora, isso aqui é uma carta, do capítulo 1 ao 16, é uma carta que Paulo escreveu. Que carta, hein? 16 capítulos. É uma carta que Paulo escreveu aos irmãos de Roma. E ele diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, você conhece alguém que está enfermo na fé? O que Paulo diz aqui? Recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Olha aí que bacana. Porque um crê que de tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Sabe aquela pessoa que diz assim, não, eu não como carne de porco porque eu quero agradar mais a Deus. Amém, tá tudo certo. Deixa o que come carne de porco lá em paz, né? Porque Jesus definiu essa questão do alimento, que o que a gente come vai para o ventre e depois vai embora. Mas tem gente que diz, não, eu não como isso aqui, eu não como camarão porque é isso. Eu não... Então tá tudo certo. Quem come o seu peixinho lá, quem come a sua carne de porco, quem pode comer, tá? Mas não julgue o que não come, e o que não come não critique o que come. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Então, dentro da igreja de Romanos, está tendo essa questão, judeus, gentios. Você sabe que o judeu não come certos alimentos, e o gentio não tem problema com isso, como a própria circuncisão. Então, Paulo está escrevendo aos Romanos para organizar isso dentro da igreja, que estava tendo essa dificuldade. E aí pronto, né? Aí começa a fazer os partidarismos, como Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo, vocês estão com partidarismo dentro da igreja. Um está dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Pedro, outro dizendo que é de Apolo, né? Então está tendo essa... Não é para ter entre vós isso. Não pode ter dentro da igreja grupinhos, né? Não podemos ter dentro da igreja, eu não falo com ele, eu não falo com ela. Ainda que existe uma hierarquia dentro da igreja, ainda que existe uma divisão
eclesiástica. Mesmo assim, não podemos olhar para o irmão de uma forma diferente. Nem o pastor, nem o evangelista, nem o presbítero, nem os missionários, nem os diáconos, nem os obreiros, nem os plantonistas, nem o líder do setor A, B, C. Deve olhar, todos temos que nos respeitar e tratar com esse amor fraternal que Paulo está escrevendo aqui aos romanos. Ele diz assim, ó: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Né? Tem até uma frase que diz assim: para de julgar, né? Quem julga é Deus. E aí a pessoa falou: e isso não te assusta? Se um irmão reprova uma conduta do outro, o julgamento, a gente tem que entender essa questão do julgamento. Senão ninguém vai corrigir ninguém, ninguém vai pontuar ninguém. Né? Paulo até ele vai dizer lá aos Coríntios, ele fala: olha, você julgue os de dentro. No sentido de quê? Não de criticar, não no sentido de matar ninguém, mas no sentido de correção. Mas os de fora, deixa eles. Quem vai julgar lá é Deus. Entendeu? Mas, se o julgamento de Deus não assusta a pessoa, hein? Assusta ou não assusta? Assusta. Rapaz, vamos lá. Ó, versículo 13. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, Paulo diz, eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da... Olha como Paulo, ele se preocupa com essa questão do nosso procedimento, para não escandalizar A, escandalizar B. Sabe aquela pessoa que diz: eu vou postar isso mesmo, a vida é minha, eu posto, mas às vezes aquela postagem pode escandalizar A ou B. Às vezes aquela postagem em si não tem nenhum pecado, mas o teu irmão pode se escandalizar. Olha o cuidado que a gente tem que ter, hein, gente? Olha o cuidado. Paulo diz assim, ó: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Exemplo: você descobre que o carré, biblicamente, para nós, gentios, salvos no Senhor, não tem nenhum problema comer. E aí você chega perto daquele irmãozinho que não come carré e fica zombando dele. Olha aí, ó. Aqui, ó, eu como carré e tal. Só que ele não come carré para viver uma vida mais santa com o Senhor. E aí você está lá ofendendo ele. Entendeu? Come o seu carré no seu cantinho sem que ninguém fique sendo ofendido lá. Tá? Versículo 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, Paulo continua a carta dele aqui aos irmãos, ó. Que carta linda, né? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Essa carne aí é o porco lá. Ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Tá? Então, existe até doutrinas humanas, né? Doutrinas humanas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes, a irmãzinha diz assim, poxa, eu não sei se eu botar uma calça comprida. A pessoa que vem de uma igreja, né? Aquela igreja que fala, irmã, quem usa calça comprida é o homem, quem usa saia é a mulher e tal. E aí a irmãzinha depois bota uma calça jeans, uma calça comprida, e tem irmãs que se sentem mal com aquela calça comprida, né? Então, por isso, por gerar essa dúvida, então usa a sua saia, tá tudo certo. Mas a que usa a saia não pode condenar a que não usa, e a que não usa não pode condenar a que usa, tá? Por isso que cada igreja tem as suas doutrinas até humanas. Olha, aqui a gente usa gravata, aqui não usa gravata, aqui usa um terno, aqui não usa terno, né? E dentro daquele contexto ali de igreja, você está debaixo daquela doutrina humana. E aí você se sujeita àquela doutrina humana, né? Tem igrejas por aí até que diz que o homem não pode ter barba, essas coisas todas, e é tudo humano, não tem nada de Bíblia nisso, não tem base nenhuma Bíblia. Mas a gente não se sujeita na empresa que a gente está, né? Você trabalha numa empresa, a empresa diz, olha, eu quero que vocês estejam com cabelo feito, os homens, pezinho, tudo bonitinho. No exército a gente se sujeita a andar como manda lá. Ó, agora é esse uniforme, todo mundo bota lá o 5º A, que é o de TFM, né? Aí bota lá o short do TFM, bota o tênis preto, bota lá a meia branca, coloca lá a blusa, né? Aquela de alcinha aqui, a camisa, pronto, vai lá. Agora todo mundo de 3º Delta e todo mundo lá com aquele uniforme da formatura. Aí, então, para cada, a gente se sujeita. Por que eu faço parte de uma igreja, eu não vou me sujeitar lá, ó, o pastor diz para as irmãs usarem saia e tal. Graças a Deus na nossa igreja a gente não tem esse problema, né? A irmã que gosta de saia usa saia, gosta de calça comprida usa calça comprida. A única coisa é ter o cuidado para que o seu corpo não seja um corpo ali, né, uma vestimenta, o seu corpo não, a sua vestimenta venha gerar sensualidade, porque tanto uma saia pode gerar sensualidade, como uma calça comprida pode gerar uma sensualidade. Aí cada irmã busca ali a direção do Espírito Santo, para não ser tropeço para os outros irmãos que estão ali tentando se firmar. Aí a irmã bota uma roupa ali, né, a gente fala que é a roupa a vácuo, né? E coitado, o irmão tentando se firmar, a irmã na frente com a roupa daquela e acaba gerando enfraquecimento espiritual para aquele homem que está ali lutando para acertar, entendeu? Então é esse o cuidado que cada um tem que ter. Mas se você está numa igreja, a igreja ali usa saia, as irmãs, usa saia, não tem problema, fecha na visão e tal, e vai dando glória a Deus. Mas se você não concordar, você não pode botar a calça comprida e falar, me prove aqui que eu estou errada. Porque tem irmãs que só misericórdia, né? Me prove aqui, pastor, que eu não posso usar calça comprida. Aí entra numa rebelião contra a liderança. Você não concorda? Procura um ministério que se adequa ali à
visão e desde que seja bíblico. Porque tem igreja que está aceitando tudo e já está mostrando que de Bíblia ele não sabe nada. Tá bom? Amados irmãos, capítulo 15. Já estamos concluindo, hein? Mas nós que somos fortes, amém? Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre a mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, Paulo continua a carta dele aqui aos Romanos. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías, Paulo está citando na carta aqui aos Romanos, profeta Isaías, uma raiz em Jessé, lembra lá, descendente de Davi? Uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Nós esperamos em Jesus, né? Ora, o Deus da esperança, o Deus de esperança, vos encha de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, Paulo diz aqui, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo está elogiando, falou, vocês estão prontos aí para um ajudar o outro a se corrigir. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenha glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obra, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e aos que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Paulo dizendo, olha, eu gostaria de estar aí com vocês, mas eu tenho sido impedido pelos outros trabalhos, pelas outras igrejas que eu tenho que fundar, visitar, trabalhar. Mas agora que não tenho mais demora neste sítio, ou seja, onde ele está, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Paulo prometeu que ia passar lá, nos irmãos de Roma.
pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia, de ter me alegrado convosco. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Paulo está dizendo que os irmãos da Macedônia, né, e da Acaia, aquelas regiões, aquelas igrejas ali que Paulo fundou, tinham um coração generoso para fazer oferta, para socorrer e ajudar os irmãos lá de Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Paulo está dizendo, por causa dos judeus veio ali o Messias, da descendência, e ali tudo começou em Jerusalém, né? A igreja, o trabalho, Atos 2. E Paulo está dizendo que esses irmãos, agora, das outras regiões, os gentios que foram alcançados, entendiam que esses irmãos de Jerusalém são irmãos que de lá veio o evangelho, estavam com o desejo de ofertar eles, de ajudar eles que estavam passando agora necessidade. O que é uma visão, né? O que é um coração generoso, um coração esclarecido? Como você que é ofertante na igreja, você é dizimista, você consegue ver a importância de uma igreja aberta, do trabalho sendo feito, né? Das mensagens, de tudo que faz parte do trabalho da igreja. Por isso que você é generoso, é ofertante, faz votos, não tem nenhum problema com essa questão de ofertar, de honrar. Parabéns a você que tem esse coração generoso. Paulo diz assim no 28, Romanos 15, 28. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha, e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está dizendo, me ajuda em oração, ora por mim, entra nesse combate espiritual. Ó, meus amados, como nós temos que combater o bom combate, como nós temos que orar uns pelos outros, como nós temos que interceder uns pelos outros. Ore pelo seu pastor, ore pelos obreiros, ore pela liderança, porque é um trabalho espiritual, é uma batalha, meu irmão, é que nós, os pastores, os líderes, nós não subimos ao altar para contar as nossas lutas, as nossas dores, porque são muitas as lutas, as dores, mas a gente deixa com Deus, né? E ali nós somos usados, instrumentos de Deus, para ministrar a palavra, e mesmo com as nossas lutas, nós temos que estar ali prontos para ajudar uns aos outros. Mas Paulo está dizendo, entra comigo no combate, ore por mim, ore para a pregação do evangelho avançar, ore para a igreja crescer. Você que está aí nos acompanhando, ore pelos jovens da igreja, para esses jovens crescerem, amanhã serem os líderes da igreja. Ore pelas crianças que estão ali começando a aprender a palavra ali, serem, aquela semente venha dar frutos. Ore pelas tias do departamento infantil, ora pela liderança dos adolescentes, dos jovens. Ore pela liderança ali, os que ministram às mulheres, os que ministram aos homens, os departamentos da igreja. Ore, porque é batalha, gente. É batalha espiritual, é guerra espiritual, é peleja, mas o Senhor nos fortalece. Que às vezes a gente lembra só de quem está caído, né? Lembramos só de quem tropeçou. Não, lembra quem está bem. Lembra de quem está bem para continuar bem, meus amados. Lembra, ora, Senhor, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva. Paulo diz assim, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração
que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E o último capítulo agora, que é o 16. Paulo diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia. Então Paulo está dizendo aos romanos, tem uma irmã, gente boa, a irmã Febe, só que ela está servindo na igreja lá de Sencreia. Eu recomendo ela, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Paulo está dizendo, olha, a irmã Febe vai estar com vocês, recebam ela, ajudem ela no que ela precisar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. A irmã Febe recebeu Paulo em casa, ajudou, e Paulo está dizendo agora, recebam ela aí, ajudem ela. Tudo que ela precisar, é uma mulher de Deus. Saudai, Paulo diz aqui, saudai a Priscila e a Áquila, é o casal, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Eles defenderam Paulo, botaram em risco a vida deles para defender Paulo. Paulo reconhece aqui, pelo que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Que casal, hein? Priscila e Áquila, né? Esse casal que expôs a própria vida em defesa do evangelho. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo, os primeiros ali a se converter, que foi esse Epêneto na região da Acácia. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes. Olha aí, parente de Paulo aí, Andrônico, Júnia, e meus companheiros na prisão. Foram companheiros de Paulo na prisão, passaram aperto também, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. A única coisa aqui é os nomes, né? São nomezinhos feinhos, né? Mas são homens e mulheres de Deus que Paulo vai elogiar. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente, outro parente, hein? Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa. Imagina botar o nome dos filhos assim, né? Chama a Trifena, chama a Trifosa, as quais trabalham no Senhor, ajuda cooperadora ali, Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, sua mãe e minha. Saudai a Zíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Paulo está só elogiando o povo aqui, né? Quanta gente boa, né? Glória a Deus. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Era uma prática que o cumprimento era um beijo no rosto, né? Homens com homens também, era a prática do ósculo, chamado ósculo, o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Agora Paulo fecha aqui, a carta dele dizendo, eu rogo-vos, irmãos, que noteis, fica observando
os que promovem dissensões, irmão que fica arrumando briga com um, com o outro, que tem gente, né, meus amados? Só a misericórdia de Deus, não é verdade? Noteis esses que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Paulo diz, sai de perto deles, não escuta eles, não ande com eles. Paulo falou, se afaste, que é gente que quer briga, quer contenda, quer fofoca. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixou bem claro isso. Paulo não passou pano aqui em erro de ninguém. Ele falou, não servem ao nosso Senhor Jesus, mas ao seu ventre. Eles só olham para os seus interesses e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Gente que é simples, ou seja, gente que não tem conhecimento bíblico, é gente simples, cai na conversa de enganadores, cai na conversa de gente falsa dentro de igreja. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Oh, glória! A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E ele diz aqui, ó, saúdam-vos Timóteo. Ele está dizendo aqui, ó, agora, ele não está dizendo para vocês saudai, ele está dizendo, quem está mandando saudação para vocês, ó, saúdam-vos, ele está dizendo, ó, estão mandando um abraço para vocês aqui, ó, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, ou Jason, Sosípatro, meus parentes, eu também estou mandando saudação para vocês, no caso aqui eu, Paulo não, ele está dizendo, eu, Tércio, que esta carta escrevi, então Paulo ditou, olha só, a carta de Romano, a carta aos Romanos, Paulo ditou e Tércio vai escrever, talvez pelos problemas das visão, né, da vista de Paulo, né? E aí Paulo está dizendo, ó, escreve isso. E agora Tárcio diz, ó, eu, Tércio, que esta carta vos escrevi, vos saúdo no Senhor. Também, ó, saúda-vos Gaio está mandando um abraço, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, ó, um procurador inconvertido. E também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, que é Jesus, né? Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. E Paulo fecha a carta dele, endereçada aos irmãos de Roma. Tá bom? É maravilhoso, né? Falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, e que possamos aplicar aquilo que precisamos aplicar do que acabamos de ouvir. Muita coisa boa, muito aprendizado, muito ensino. Que palavra maravilhosa. Amém? Que Deus te abençoe, meus amados. Nessa terça-feira, nos encontraremos ali na teologia logo mais, os seminaristas. Hoje é aula bônus. Você que quer conhecer o curso, quer conhecer o seminário, dê um pulinho hoje, 19h, venha ouvir, venha conhecer o curso. Quem sabe hoje ainda você se matricula e começa os seus estudos na nossa turma teológica. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz, um dia abençoado.